Renato, retomando o que ficou parado no ar no final do último segmento, muitos dos elogios ao voto do ministro Luiz Fux se basearam exatamente na qualidade técnica, na forma minuciosa como ele analisou prova por prova de cada um dos réus. Elabora um pouco para nós por que você acha que é justamente isso que faltou. William, eu fico dentro aqui da minha redoma, que é a redoma do advogado, e eu tenho observado o seguinte, eu já até falei sobre isso outras vezes, as questões processuais são apreciadas de uma forma e as questões de mérito de outra forma. Digo isso porque nas questões processuais, aquelas que redundariam em nulidade, quem cometeu algum deslize foi o ministro Alexandre de Moraes. Nessas questões processuais, seja na questão da competência do pleno, seja na questão da garantia da defesa, o ministro Fux tem um voto muito substancioso, de fato. O problema que eu vejo não é nas questões processuais, eu concordo com a opinião do ministro Fux nas questões processuais. O problema que eu vejo é uma concepção do ministro na questão de mérito propriamente. E aí, quem acompanha os julgamentos mais rumorosos percebe, e é preciso que todos nós percebamos, o ministro Luiz Fux tem um hábito de fazer uma grande colcha de retalhos de autores estrangeiros e nacionais que nem sempre dialogam entre si, que nem sempre comungam do mesmo entendimento político e ideológico. Isso foi visto hoje mais uma vez para chamadas premissas teóricas. Foi a partir disso, por exemplo, em que, na minha opinião, a coisa foi se desmontando. Por exemplo, William, o ministro gastou muito tempo para falar das concepções do que é o Estado de Direito, 7 características, 8 características, dicionário de Stanford, e assim vai. Pois bem, ele entendeu que o dolo do agente no cometimento do crime de Estado de Direito deve abranger o mesmo conhecimento que os cientistas políticos que ele citou têm. Ou seja, ficaria muito difícil realmente entender que uma pessoa saberia que tudo aquilo que ela está fazendo se enquadra dentro de todas as categorias que um determinado cientista político escolheu como suas. Outra coisa, o ministro Luiz Fux parece que comunga do entendimento pré-democracia militante, quando a luta toda, desde Karl Loewenstein, lembrado ontem pelo ministro Flávio Dino, foi para estabelecer mecanismos de dentro do sistema para defender o sistema. Ele fez, de fato, um esforço notável para reduzir atos, gestos, ações, estratégias, combinados, visitas, armamentos a crimes de opinião, a crimes de liberdade de expressão. O ministro Luiz Fux, sobre o aspecto do mérito, devaneou por muitos minutos para dizer que golpe de Estado seria o que aconteceu quando houve o episódio do Mensalão. Devaneou em muitos minutos para negar a literalidade dos dois dispositivos 359L e M, o primeiro dizendo que basta que se tente impedir ou limitar a atuação de uns poderes para se configurar a abolição violenta. E o que nós vimos foram discursos, atos, dizendo que a TSE era um inimigo. Nós vimos atentados contra a vida das pessoas combinados. E o ministro Luiz Fux, ao que parece, numa outra realidade, entendeu que isso era cogitação, que isso era um mero ato preparatório. Então, do ponto de vista técnico, especificamente da questão do mérito, o ministro Luiz Fux defende uma concepção de mundo mesmo muito complicada. Me chamou a atenção até, William, quando ele falou, mais uma vez para tentar diminuir a questão dos consideranda, William, você sabe disso melhor do que nós todos aqui. Como são belíssimos os consideranda dos atos institucionais 1, 2, 3, 4, 5, fala até de dignidade da pessoa humana. E ele levou tudo isso a ferro e fogo para tirar a gravidade inata dessas posturas. Nós não estamos falando de uma conversa inofensiva. Outra coisa, do ponto de vista técnico, Renato, eu preciso... Tá. Pois não, vamos porque continuar. o nosso tempo, a gente tem um constrangimento grande do tempo, eu peço desculpas pela minha interrupção. Sou eu, William, que eu me empolgo mesmo. E hoje eu sei, hoje as pessoas precisam de um outro tempo para tecer um raciocínio e eu fico aqui no papel do chato cortando todo mundo, mas o Daniel está pedindo desculpas aí, está querendo me ajudar. Murilo, vamos lá. Fux está tecnicamente correto, porém politicamente é outra história?
Olha, eu acho que ele está convicto das suas opiniões e a gente deve respeitar isso, né? Até pela sua própria trajetória. Agora, a única posição que eu gostaria de ressaltar é que efetivamente o Brasil vive um dilema de identidade em relação ao foro privilegiado. Porque eu me lembro que quando o Supremo é considerado malvado, todo mundo gostaria de ir para a primeira instância. Eu me lembro até mesmo que uma vez um ministro do governo Lula, ao ser processado como ministro no Supremo Tribunal Federal, renunciou ao cargo para que pudesse ser julgado em primeira instância. Então, aí quando a primeira instância fica, digamos assim, muito malvada, as autoridades, as pessoas, enfim, querem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um ponto que a gente precisa resolver na sociedade, se teremos ou não foro privilegiado e se, em que circunstâncias o foro privilegiado é aplicado. Eu não entro no mérito, eu pessoalmente, como advogado e como cientista político, assisti todos os eventos que ocorreram, que desembocaram em 8 de janeiro e tenho minha opinião da gravidade do que ocorreu. Agora, é evidente que dentro do processo em si, há minúcias, e aí, como eu disse, que justificam cada posição. E aí ficamos na interpretação de cada um. Agora, politicamente, o que é importante é entender qual é o efeito do voto do ministro Fux no cenário político, porque eu acho que isso é um ponto que nós devemos refletir com muita tranquilidade, Posso, porque posso pedir para irá você, ter repercussões sérias. posso pedir licença para você, porque eu quero pegar esse aspecto exatamente que você acabou de mencionar, Murilo, só um pouquinho mais adiante no programa. Eu queria colocar duas frases do ministro que eu acho importantes para a nossa conversa. E na sequência, eu acho que é exatamente esse o ponto que seria muito bom a gente colocar, Murilo, que você acabou de levantar. Quais são as consequências do que a gente viu acontecer hoje? Vamos lá, o ministro Fux afirmou que a função do Supremo é julgar questões constitucionais e não fazer juízos políticos. Confira. A jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do poder legislativo e do poder executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional. E mais uma frase que nós destacamos que foi muito interpretada, bastante interpretada, como o recado direto a Alexandre de Moraes. Fux disse que juízes não podem ter função investigativa. Confira. A independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Daniel Rittner, nós jornalistas temos essa prerrogativa até um certo ponto da irreverência, mas o que o Fux acabou de dizer, nós temos até mais cuidado para dizer. Ele disse, é uma postura política e o Moraes não devia estar fazendo o que está fazendo. E isso, William, significa plantar sementes para uma possível virada de mesa mais adiante. Eu estou usando virada de mesa não com qualquer juízo de valor, não. Eu me explico. Acho que você e o Caio foram muito felizes nas primeiras intervenções no Abre e no bloco anterior, quando a gente começava a tratar aqui de como
o voto de Fux pode ajudar a direita em toda uma narrativa daqui em diante. Eu gosto das analogias de futebol e dizer que uma coisa é você perder com o gol do Oscar no 7-1 contra a Alemanha, que não vai fazer diferença nenhuma. Isso não é um torneio de verão, isso não é uma Copa do Mundo, isso é um campeonato de tiro muito longo em que essa derrota, muito provável, por 4-1 e já esperada, esse golzinho, da forma como está sendo feito, vai fazer muita diferença para a oposição e para a direita. E vai fazer, seja porque dá toda a construção argumentativa para levar esse caso às cortes internacionais, não à toa Luiz Fux falou hoje do Pacto de San José, que é o que levou à criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica, como também tem seu efeito interno. A política brasileira é muito pendular, excessivamente pendular. Ninguém imaginava que Lula, quando estava preso em Curitiba, ia sair da cadeia e ia se eleger presidente da República. Então, tem ali uma aposta. Quem vai ser o presidente de 2027? Se for um presidente de direita, esse presidente de direita vai indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Fux está se aliando ali, nada tacitamente, a André Mendonça e a Cássio Nunes Marques. Será que a gente vai ter uma maioria daqui a 4, 5, 6 anos para rever esse caso e recontar tudo que foi contado? Então, mesmo a questão da anistia, que veja, na semana passada a gente estava falando dos avanços do humor mais favorável para a anistia no Congresso. Ontem, anteontem, a gente estava notando como o voto de Flávio Dino fechava tanto cerco na análise do Supremo. Esse voto de Fux já energizou barbaramente a militância da direita e os parlamentares que estão lutando por isso no Congresso. Então, deu um fôlego novo para toda a construção argumentativa ali, seja nas cortes internacionais, seja numa virada de mesa mais adiante, seja no próprio Congresso. Uma coisa são os advogados de defesa, que são bons criminalistas, principalmente os do Bolsonaro e do Braga Neto, né? São advogados conhecidos, né, no mercado, criminalistas, são de ponta, né, de elite. Uma coisa são eles apresentarem os argumentos técnicos, né? Estão sendo pagos para isso. Uma coisa são juristas alinhados à direita, são minoritários até, porque eu acho que no meio acadêmico e no meio jurídico, no meio dos advogados, tem medo sim de fazer críticas ao Supremo, porque os advogados têm processos lá. Não estou fazendo uma crítica, mas é algo que acontece. Eu ouço muitos advogados aqui de São Paulo, por exemplo, criminalistas, que não falam on the records, não fazem críticas ao Alexandre, não fazem críticas ao Supremo, porque daqui a pouco tem que entrar com HC lá e aí corre o risco do cliente não ser atendido por uma crítica que foi feita. Agora, outra coisa é o Fux, né? Outra coisa é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi desembargador, que é um processualista reconhecido, dá esse embasamento técnico que o Daniel está colocando para sustentar o que vem por aí no campo político e dar argumentos tanto para os bolsonaristas quanto para o próprio Bolsonaro e os réus todos fazerem as defesas tanto no Supremo quanto em outros locais. É diferente e principalmente, William, se tudo que o Fux fez e falou não tivesse respaldo em parte significativa da sociedade, que não confia no Supremo Tribunal Federal, que acha o Supremo Tribunal Federal um tribunal político, que acha que o julgamento do Bolsonaro e dos réus da conspiração golpista é um julgamento parcial, se não tivesse esse respaldo, a gente nem ia estar falando disso aqui. Mas a gente pode calcular que metade da população brasileira, pelas pesquisas pelo menos, concorda com essa visão que o Fux passou no voto de hoje. Renato, eu acho que é um consenso generalizado da importância que tem fatos jurídicos como o de hoje para a fundamentação de ações políticas, linhas de ação, propostas de ação, anistia, por exemplo. Na sua avaliação, o fato jurídico de hoje abre que tipo de perspectiva para a oposição? Ele nos deixa mais expostos, né, William? Nós já estamos muito expostos. Esse julgamento tem a temperatura exterior a ele tem subido com essas propostas de anistia, essa coisa tão absurda do Congresso que está tentando fazer, a chantagem do filho fora do Brasil, loas à América, enfim. Imagina, no dia 7 de setembro a gente tem bandeira dos Estados Unidos, coisa desse tipo. Então, ele nos deixa ainda mais expostos.
Ontem, o ministro Flávio Dino foi um tanto cuidadoso, dizendo que as críticas são bem-vindas, que o Supremo está aí na arena do debate público, mas nós, ao que parece, corremos com um voto dessa natureza, tão complicado do ponto de vista de técnica. Ele expõe a algo que a gente tem que se livrar disso. Uma coisa é fazer a crítica como nós estamos fazendo aqui, outra coisa é isso dar combustível e dará para novos movimentos de insurreição e de abalos públicos e de chantagens. Fica tudo em aberto. A crítica que pode ser feita deve ser feita. Eu acabei de dizer aqui, a questão processual eu concordo, mas isso nos expõe profundamente, profundamente. Sobretudo quando nós temos um ministro da Suprema Corte vendo dessa natureza minimalista atos da gravidade que foram. Isso nos deixa numa situação realmente de perplexidade para o nosso futuro. Deixa eu passar a palavra a você, Murilo, com o mesmo pedido de avaliação. Como a gente sabe da importância que tem o fato jurídico na fundamentação do discurso político, o que é que você acha que sai do que a gente assistiu hoje? Olha, o voto do ministro Fux, ele tem o condão de, obviamente, causar uma imensa polêmica. Agora, aspectos do voto do ministro Fux encontram eco positivo, talvez em alguns setores do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero me afastar do mérito e de dizer, olha, dos atos, do que foi dito e etc., para concentrar na processualística de toda a questão. Há críticas à forma com que o processo como um todo foi conduzido. E isso é evidente que todos que são antibolsonaristas não têm nenhum interesse em ressaltar. Por exemplo, o data dump, que ele fala da imensidão de acusações e detalhes e aspectos que até ficava muito difícil da defesa se posicionar. Então, isso aí fica encoberto pelo fato de que todo mundo, ou pelo menos a maioria da opinião publicada e da elite intelectual, que se posiciona contra Bolsonaro. E eu aqui, eu não estou reduzindo a importância dos eventos e da negatividade dos eventos que ocorreram pós-eleição e até o 8 de janeiro. São eventos muito graves. Eu tenho a minha opinião acerca disso, que é muito contundente. Agora, a verdade é que o fato de que o ministro Fux não concordou com uma parte majoritária dessa opinião que controla, vamos dizer, a expressão da opinião política do Brasil, ela tem que ser considerada. E o fato é que isso causa perplexidade. Agora, dentro do próprio Supremo, tem gente que acha que alguns dos aspectos que ele levanta têm razão. Agora, é evidente que se posicionar contra o processo e contra os fatos que ocorreram e desembocaram no 8 de janeiro tem um custo político muito grande. E, nesse ponto, o ministro Fux teve muita coragem, porque ele enfrentou esse senso comum que apontava numa direção. Então, eu não quero entrar no mérito da minúcia do voto dele, se é tecnicamente bom ou errado, mas eu quero dizer que há, em primeiro lugar, opiniões que são mais abrangentes até que o próprio voto que ele tem a respeito da condução do processo, e, em segundo lugar, há o fato de que ele teve a coragem de se insurgir contra uma maioria que queria ou esperava que ele apenas fosse pedir vista para esfriar o processo. E eu quero também dizer aquilo que o Caio falou. É verdade que muita gente não quer criticar o Supremo Tribunal Federal com medo de, eventualmente, o trânsito de suas questões não ter um desdobramento positivo. Hoje há um protagonismo do Supremo Tribunal Federal muito grande, com os ministros, enfim. Então, esse ponto também tem que ser levado em consideração. Então, não é fácil, não é trivial avaliar os aspectos e as repercussões do voto do Bolsonaro, agora do voto do ministro Fux a respeito da questão. Agora, sem dúvida, concordo inteiramente com o Caio. Esse voto terá repercussões longínquas que serão
afetadas pelos próprios desdobramentos eleitorais. Eu queria encerrar dizendo que hoje em dia é mais importante ter uma maioria no Supremo Tribunal Federal do que ter no próprio Congresso Nacional. Não, e tem a questão essa interlocução, pelo menos nessa quadra da política do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto e o governo Lula, que não se trata apenas do trânsito no Supremo, né, Murilo? É o trânsito a partir das indicações que são referendadas pelo presidente da República de juízes e autoridades em outros órgãos do Judiciário. Então, o ministro do Supremo hoje, ele não é só o ministro do Supremo. O ministro do Supremo hoje, ele indica ministros do STJ, ele indica ministros do TSE, ele indica ministros dos TRFs, né? Você tem uma teia de influência a partir da sua posição de ministro do Supremo Tribunal Federal e, claro, muita gente tem medo disso.